gratidão pela presença. De primeira mão já quero agradecer aqui também o apoio da minha sobrinha Luana, que está aqui no suporte, na assessoria. Tá bem? Então, pessoal, hoje estou chegando aqui para conversar um pouco com vocês sobre o meu processo de transição de carreira e o início de uma nova atividade profissional. O primeiro passo, a primeira etapa nesse processo foi então a tomada de decisão, que aconteceu ainda em pleno exercício do jornalismo, profissão que exercia aí por mais de 3 décadas e que muito me gratificou e me realizou, uma profissão que eu escolhi desde um novo caminho. E foi isso que aconteceu comigo. Mais para o final ali, já estava para me aposentar e eu comecei a ter então alguns insights de buscar uma nova profissão e também a própria vida acabou me levando para isso, já que eu procurei, né, o Reiki para fazer sessões para trabalhar alguns problemas que eu vinha tendo de estresse, explosão assim, no trabalho mesmo, justamente em função do estresse. E o Reiki então acabou sendo o que me chamou a atenção e a porta de entrada para mim, para esse mundo das terapias holísticas. E foi um processo muito enriquecedor, porque você entra nessa procura pelo autoconhecimento e pelo desenvolvimento pessoal e a partir disso você não para mais. Então é um mundo de estudo permanente, você tem que estar sempre ligado e buscando novos conhecimentos. E isso me levou ali a fazer uma série de cursos para conhecer técnicas diferentes e ter então não todo o conhecimento, né? Porque a gente nunca tem todo o conhecimento, a gente sempre tem coisas novas a aprender, mas ter um embasamento ali que me desse a oportunidade de trabalhar com as terapias holísticas. E fiz uma série de cursos buscando essa qualificação para ter a oportunidade de entregar para as pessoas que me procurassem um serviço de qualidade. E foi isso que eu fiz desde então. Fiz curso de Reiki, dos diferentes níveis, barras de axis, aromaterapia, cromoterapia e por aí afora. Então não vou enumerar todos aqui, mas são com o objetivo de agregar conhecimento de várias técnicas para me ajudar a desenvolver um trabalho sempre mais qualificado. Desde então é assim que eu tenho procurado trabalhar e tenho me colocado dessa forma. A escolha, claro que nesse universo aí que eu devo ter feito mais de 20 cursos em diferentes técnicas, eu não vou atuar nesse leque todo. Eu busco um pouquinho do conhecimento de cada coisa para aplicar nas terapias que eu atendo. E tem sido assim. O carro-chefe, além do Reiki, que, como eu já disse para vocês, foi a minha porta de entrada para o mundo, para o universo holístico, né? Ultimamente eu fiz cursos de programação neurolinguística e estou fazendo também curso de hipnose clínica e arquétipos. A programação neurolinguística, na verdade, foi o que me transformou, posso dizer, me ajudou
a vencer muitos bloqueios que eu tinha, inclusive me permitindo chegar aqui hoje e me colocar, me expor para vocês dessa forma, como eu estou fazendo ao vivo aqui, porque até então eu não conseguia falar em público, não tinha desenvoltura e nem a percepção de me colocar de uma forma como apresentadora ou como entrevistadora. Mesmo sendo jornalista, eu sempre trabalhei com veículo escrito, não tinha essa condição de trabalhar com vídeo, com TV e tal. E foi então a programação neurolinguística que me permitiu essa transformação. Vou tomar um pouquinho de água aqui. Que me permitiu toda essa transformação, fazendo com que eu hoje, permitindo, é o termo melhor, permitindo que eu hoje chegasse aqui para conversar com vocês nesse espaço e um bate-papo, né? A Luana está me ajudando ali, se alguém tiver alguma perguntinha, pode escrever que ela vai me passar e na medida do possível e dentro do conhecimento que eu tiver, eu respondo, e o que eu não puder responder hoje certamente vai ficar anotado ali e eu entrarei em contato depois para dar a resposta. Bom, então eu acho que a gente fala um pouco disso, né? E se vocês tiverem, como eu disse, alguma pergunta, é só encaminhar. É importante dizer que nesse mundo, como de resto em todas as profissões, o estudo nunca termina. A gente está sempre numa fase de busca contínua de conhecimento e é importante ter um pouco de noção de todas as técnicas para que a gente possa, então, agregar diferentes aspectos na nossa técnica e criar um método próprio que acaba sendo o diferencial. A Luana me faz sinal aqui, deve ter alguma pergunta. Sim, Alicia Elo, nós faremos alguma técnica? Não, hoje não, Lícia. Obrigada por estar aqui me apoiando. Nesse momento eu não vou fazer técnica. Hoje, como é a minha estreia, vamos dizer assim, em lives, eu optei por apenas conversar com vocês e dizer de todo o processo da transição de carreira que muitas pessoas enfrentam e falar um pouco do trabalho. Com certeza, se não fosse a PNL, eu arrisco a dizer que provavelmente eu não teria conseguido me libertar desse bloqueio, né? Porque falar em público realmente é uma coisa que, embora, como eu disse para vocês, sendo jornalista e tudo, eu sempre evitei veículos que eu tivesse que falar ou que eu tivesse que me apresentar em vídeos. E eu sempre trabalhei com jornal escrito, com assessoria de imprensa, com jornal online. Então, para mim é um grande avanço e com certeza, se eu não tivesse feito os cursos e aplicado em mim, a PNL, a programação neurolinguística, ela é um transformador de mentes, vamos dizer assim. Você consegue sair de um estado A sem recursos e partir para um estado B com recursos. Isso significa dizer que você consegue resultados de alta performance ao aplicar e usufruir das técnicas que a PNL, das técnicas e estratégias que a PNL coloca à disposição de todos nós. É importante dizer que a programação neurolinguística é uma ferramenta fundamental usada principalmente pelo setor de vendas. Um vendedor que conheça técnicas de PNL, ele será um vendedor que terá com certeza grandes resultados.
né? Porque a gente tem aí uma infinidade de técnicas aplicadas e desenvolvidas especialmente para o setor de vendas. Mais alguma pergunta aí, Luana? Não, só estão te parabenizando bastante. A Adriane botou: muita gente opta por ficar nos bastidores, mas você está aí, mostra todo o potencial dessas técnicas. Parabéns. Com certeza. Pessoal, eu fico muito grata por vocês estarem aqui participando comigo, né, nesse momento que eu tô me colocando, né, aqui para essa transmissão ao vivo. Além, como eu estava falando para vocês, além da PNL, eu estou fazendo um curso de hipnose clínica que agrega no seu contexto, na sua prática cotidiana, também as estratégias de PNL, né? Então, a PNL você pode usar para beneficiar você, para adquirir resultados em vários segmentos da sua vida, tanto no segmento pessoal quanto no segmento profissional. A PNL te ajuda nas relações interpessoais, ela te ajuda, por exemplo, na melhora dos teus estados emocionais. Se você está deprimido, se você tem medo, fobia, pânico, tudo isso a gente pode tratar com PNL com resultados totais ou parciais na aplicação da técnica. Então, é uma ferramenta que todas as pessoas deveriam conhecer e usufruir, porque ela melhora muito a performance de altos resultados. É possível ressignificar situações a partir da neurolinguística? Com certeza. Se você tem um trauma, você pode ressignificar esse trauma. Quando a gente fala em ressignificar, não significa que você vai esquecer. A PNL não faz você esquecer, mas ela faz você ver determinados episódios sem sofrimento. Então, é muito importante isso, porque vocês assim, a PNL, ela consegue então ajudar tanto a PNL como a hipnose, porque toda a informação que a gente colhe do mundo, a gente colhe pelos nossos 5 sentidos, que é a visão, a audição, o paladar, o olfato e o sinestésico, que é o sentir. São os que nos trazem essas informações. Nós construímos os nossos mapas mentais. Tá? E a PNL, ela ajuda a nós mudarmos um mapa mental se ele não nos é favorável. Então, na PNL, a gente costuma dizer que o mapa não é o território. O que a gente quer dizer com o mapa não é o território? Que cada pessoa dá o seu sentido para um determinado episódio, um fato, um acontecimento. Se 2 pessoas passarem pelo mesmo acontecimento, quando você tem um trauma, que você busque auxílio para vencer esse trauma. Você não consegue mudar o passado, né? Mas você consegue ressignificar o seu passado, né? E você poderá então viver numa situação de bem-estar. Eu costumo dizer para as pessoas assim, o fato de você usar a PNL não significa que você, ou qualquer outra técnica holística, não significa que você não vai ter mais problemas na vida. Não é isso. Todos nós teremos, porque o problema é inerente à vida humana, né? Todos nós teremos, mas a diferença é que quem tem acesso a essas ferramentas, essa pessoa certamente conseguirá enfrentar de melhor forma esses problemas e conseguirá ter recursos para sair deles com mais facilidade. Então, é uma ferramenta importante para todos nós, que
que ajuda aí, no caso da PNL, quando a pessoa está com problema de foco, não consegue se concentrar, não tem disciplina, a questão da procrastinação, quando não gosta de uma disciplina, então ela pode ser utilizada por quem vai prestar, por estudantes, por quem vai prestar concurso. Se você tem ali, de repente, medo de dirigir, tá? Você pode, com a PNL, perder esse medo. Tá? Se você tem um vício, por exemplo, inclusive vícios, cigarro, ou até mesmo compulsão alimentar, e etc., também você pode tratar. A PNL pode ser um importante auxiliar no emagrecimento. Não significa que no momento que você vai estar trabalhando ali com a PNL, que a PNL vai descartar a presença do nutrólogo, do nutricionista. Não é isso. Na verdade, a PNL vai ser um auxiliar. Ela vai ajudar que você mantenha determinados estados emocionais que não te levem lá para o consumo compulsivo de alimentos. Eu tenho tido a oportunidade de trabalhar com algumas pessoas com excelentes resultados. Tenho uma cliente minha que ela consumia doce todos os dias, por exemplo. E ela chegou para mim e disse, eu quero parar de consumir doce. Então a gente sentou, eu montei um protocolo para ela e tal, e a gente concluiu que ela poderia comer doce uma vez por semana. E assim ela está fazendo. E então ela colocou regra, né? Não precisa não comer nunca mais. Não é isso, o objetivo não é esse. O objetivo é que as pessoas vivam de forma saudável, mas vivam de forma prazerosa. Que as pessoas não deixem de ter os seus prazeres de vida, de comer doce, de comer um churrasco, etc., mas que a gente consiga chegar no equilíbrio, porque é o equilíbrio que nos garante uma vida saudável. E o nosso objetivo aqui, de todos nós, é vivermos plenamente, de forma saudável. Claro que muitas vezes muitas pessoas acabam com hábitos nocivos à saúde, porque vão experimentar o cigarro, por exemplo. Experimenta o cigarro, daí a pouco o cigarro se torna um vício e a pessoa não consegue mais largar. Então, com a PNL a gente consegue. A PNL é importante também para os relacionamentos, né? Relacionamentos humanos, relacionamentos amorosos. Se você está numa relação abusiva, você pode usar a PNL para sair dessa relação abusiva, para se empoderar, para ter uma relação que seja, onde você seja tratado com dignidade. Então, é muito importante isso. Mais alguma coisa? Com a hipnose, conseguimos tratar traumas de infância? Conseguimos tratar traumas de infância. Né? Claro que no caso, por exemplo, se tu vai tratar uma criança, o menor de idade, não a criança, né? O menor de idade, você precisa do consentimento dos pais, né? Mas a partir dos 18 anos já não é mais necessário o consentimento dos pais. A pessoa vem na clínica ou mesmo online. Com a pandemia ampliou muito a questão do atendimento online. Praticamente todas as terapias estão na internet e estão fazendo esse tipo de atendimento, além desse contato que a gente tem nas lives, nos vídeos, nos quais a gente passa conhecimento para as pessoas, a gente faz nos próprios atendimentos também. As terapias interativas possuem alguma contradição, no caso do Reiki, por exemplo? Contraindicação? Não tem contraindicação. O importante é salientar que as terapias integrativas, muitas delas já aprovadas pelo SUS,
fazem parte dos programas de saúde pública e o reiki é uma delas. Ela não tem contraindicação, pode ser usada por idosos, pode ser idosos, crianças, adultos, gestantes. É importante deixar claro aqui que as terapias elas não eliminam o atendimento médico. Se a pessoa tem um problema, a terapia holística ela é um complemento. A pessoa não vai deixar de tomar a medicação, não vai deixar de ir ao médico porque está fazendo, porque está indo numa sessão de reiki, porque está recebendo reiki, porque está fazendo cromoterapia, porque está fazendo aromaterapia, como complemento, porque a terapia energética ela vem no sentido de equilibrar corpo, mente, né? E todos os corpos áuricos, né? Ali, os mais sutis, desde o físico aos mais sutis. Então, a terapia ela vem nesse sentido. Vou tomar mais uma aguinha, mas alguma pergunta aí? Bastante, o pessoal tá chegando ainda, Luana? Tá. O Éder mandou. Quando você fez o primeiro curso, já foi pensando nessa transição de carreira ou a mudança foi uma surpresa para você também? Na verdade, obrigada pela sua pergunta. Há muitos anos atrás, sempre que eu lia alguma coisa, e a gente como jornalista, a gente lê muito, né, e lê sobre tudo, quando eu lia alguma coisa, sempre eram assuntos que me instigavam, assim, e eu até pensava, de repente, quando eu me aposentar, quem sabe eu vou e tal. Mas foi passando e justamente parece que foi uma programação mental que eu me coloquei, posso até dizer isso, né? Porque quando eu fui me encaminhando ali já para o meu período de aposentadoria do jornalismo, isso começou a vir muito forte. Mas eu comecei meio que a receber um chamado e pensei muito em várias coisas que aconteceram na minha vida sempre. Por exemplo, eu como boa sagitariana que sou, né, gosto muito de viajar e muitas vezes nessas viagens eu encontrava pessoas e conversava ali e quando eu via a pessoa estava contando a vida dela inteira, sabe? Então isso é uma coisa que não acontece com você por acaso se você não tem uma energia que entre na frequência ali, que vibre na mesma frequência da pessoa e que a pessoa tenha uma espécie de sintonia, dá para dizer assim, sintonia contigo para te abrir a vida dela. Muito provavelmente até porque daqui a pouco a possibilidade de se reencontrar é muito difícil e às vezes pessoas com problemas sérios e naquele momento eu infelizmente muitas vezes não tinha conhecimento suficiente para dar uma opinião mais balizada, para dar uma ajuda para essas pessoas. E isso era uma coisa que me incomodava bastante. Então eu sempre quis muito poder ajudar pessoas. Embora o jornalismo seja uma função social, hoje em dia, infelizmente, na maior parte dos casos, muito distante da sua verdadeira missão, vamos dizer assim. Mas não deixa de ser, né? Mas ainda assim, com tudo que o jornalismo pode agregar de bom e de conhecimento e de oportunidades e de experiências na vida da gente, se você não buscar um conhecimento diferenciado na área das terapias, numa situação dessas, por mais que você dê uma opinião ali para a pessoa, é mais na questão de ouvir mesmo, porque você não vai ter um embasamento para opinar de uma forma mais contundente e até sugerir, de repente, que a pessoa busque conhecimento e busque atendimento nessa área, né? Mas aí, como eu já falei para vocês anteriormente, eu estava ali no finalzinho da carreira do jornalismo já, e eu estava num período que eu estava muito cansada, com muitos problemas emocionais e físicos também, né? Porque eu estava sempre cansada, não dormia direito, e isso estava me incomodando um pouco, e eu fui procurar o Reiki,
e a minha terapeuta acabou se tornando minha mestra. Agradeço a Ana Cláudia Ribas Escarton, por todo o conhecimento, por todo o apoio e incentivo que ela me deu de iniciar esse processo. E foi então a partir do Reiki, dos diferentes níveis que eu fiz, que eu achei que eu deveria não ficar só nisso, o conhecimento que eu estava recebendo eu deveria partilhar. E é isso que eu estou fazendo então. Aí eu fui buscar conhecer mais e mais. E como eu disse para vocês, eu fiz vários cursos e continuo fazendo e continuarei fazendo, porque esse é um universo que não para, a gente está sempre tendo que conhecer as novas técnicas que estão surgindo a todo instante aí, e a gente precisa então estar sempre preparado para dar o nosso melhor, entregar o nosso melhor para as pessoas que nos procuram. Com essa mudança toda de vida, qual o seu propósito atual? O que te motiva? O que me motiva hoje é poder ajudar pessoas. É isso que eu quero. Eu quero ter, já tenho o meu espaço de atendimento online, eu tenho perfil numa plataforma que é o Guia da Alma, que eu atendo pessoas online. Eu entrei em grupos de apoio psicológico e terapêutico do Facebook. Ali a gente eu faço atendimento solidário, tem pessoas que também fazem atendimento solidário, outros terapeutas que também fazem atendimento solidário, tem aqueles que fazem com cobrança de taxa social e tudo, porque é esse o objetivo, né? É ajudar pessoas. E agora eu mudei, né? Porque eu morava antes em Ijuí, agora em fevereiro eu mudei para Santa Cruz do Sul, aqui próximo a Porto Alegre, e aqui então eu estou me estabelecendo também com atendimento presencial no espaço Renan Moraes, né? Que é um rapaz que tem um salão aqui, e eu fiz uma parceria com ele. Então as pessoas que quiserem ter atendimento presencial, é só entrar em contato com a gente ali e fazer o agendamento. Muitas pessoas têm essas terapias holísticas como algo muito mítico, muito misticismo em cima. Como elas de fato integram na nossa vida? Como um simples pensamento consegue mudar tanto? Na verdade, não tem nada de místico, não tem magia, é energia, né, gente? Tudo é energia, nós somos energia. Nós aparecemos como matéria aqui nessa dimensão, com o corpo físico e tudo mais, porque porque nós vibramos numa frequência muito baixa. Tanto que se você fizer assim com o dedo, com muita velocidade, o seu dedo vai desaparecer da sua frente. Então, todos nós somos energia, a mesma energia. E se você acredita que a energia não funciona, eu acho que você precisa rever o seu ponto de vista. Porque se nós estamos aqui com um telefone celular, fazendo uma transmissão, fazemos uma chamada para a China, para o Japão, e a outra pessoa lá nos vê, nos ouve, nos responde, isso é o quê? Isso é onda, isso é frequência, né? Então, tudo é energia, não é misticismo, não é magia, não tem, então a pessoa hoje em dia tem a questão toda da mecânica quântica, que já está provada. Mecânica quântica, as pesquisas têm trazido aí várias informações científicas, né? Resultados científicos que nos mostram a questão da ressonância,
né? Então, é muito importante que as pessoas comecem a buscar, a compreender isso, que nós vamos realmente dar o grande salto quântico que todo mundo fala, mas pouca gente sabe o que significa o salto quântico, né? O salto quântico é a abertura da mente, da consciência, de a gente entender que tudo é energia e que o que eu digo aqui isso fica no universo, né? O que eu emano, eu sou, o que eu penso, eu emano para as pessoas. Se eu penso coisas boas para uma pessoa, eu estou emanando energia positiva para ela. Se eu penso coisas ruins, eu estou emanando energia negativa para essa pessoa. Então a gente tem que ter muito cuidado com os nossos pensamentos. Eu costumo dizer que existem duas formas de a gente co-criar na nossa vida. Uma das formas é o desejar com emoção, com sentimento, e a outra forma é o medo. E infelizmente a grande maioria das pessoas está co-criando em sua vida pelo medo. São seus fantasmas, os seus problemas que estão criando a sua realidade. Por isso tanta gente busca conhecimento sobre prosperidade e não consegue prosperar. Não consegue prosperar porque não consegue sair da zona do medo, né? Para você prosperar, você precisa não só ter pensamento positivo, você precisa estabelecer a meta, você precisa ter o desejo, você precisa agir e você precisa soltar. Porque quando você pensa que você quer co-criar um emprego novo, não, vou usar um exemplo mais prático. Se você pensa que você quer um carro, você quer comprar uma casa, quer um carro, e todo dia você chega lá e abre a porta da sua garagem para ver se o carro está lá, você não está co-criando. Você, de certa forma, está estagnando a onda, está paralisando a onda da cocriação. Então, isso porque é como se você não acreditasse naquilo. Então, você deseja, você faz o seu pedido e você solta para o universo. E vai trabalhar no sentido de conseguir aquilo, que o universo vai dar jeito de trazer para você o que você deseja. Seja pelo seu trabalho, seja por uma pessoa que vai se aproximar de você com uma oportunidade de trabalho. São várias as formas que o universo pode manifestar a prosperidade na sua vida. E mais importante, gente, que eu acho que a grande maioria das pessoas confunde muito a questão da prosperidade. Prosperidade é tudo. Você ser uma pessoa próspera é você ser uma pessoa saudável. Não é só você ter dinheiro. Prosperidade não é só dinheiro, é também dinheiro. E dinheiro não é aquilo que disseram para nós lá atrás, que colocaram um monte de crença limitante na nossa mente. Que dinheiro não dá em árvore, que dinheiro não se acha na esquina, que as pessoas só pobre é feliz, que todo rico é corrupto. Isso tudo são crenças que a gente são pensamentos e crenças que a gente precisa rever. Mais alguma pergunta? A Prof. Adri mandou: tenho dificuldade de dizer não, principalmente com relação ao trabalho. Será que a PNL pode me ajudar? Com certeza. A PNL, como eu disse anteriormente, a PNL ajuda você a se posicionar nos relacionamentos. E não só nos relacionamentos amorosos, mas também nos relacionamentos interpessoais, nas relações de trabalho. A PNL vai te dar segurança e vai te dar o recurso necessário para que você consiga deixar de se sobrecarregar. Porque quando você se sobrecarrega no trabalho, Adriane, você está
afetando negativamente o seu corpo, a sua mente, você acaba cansando e isso afeta o resultado que você entrega muitas vezes. E por que essa sobrecarga acontece? Porque se você não sabe dizer não, muitas vezes você acaba desempenhando não só o teu trabalho, executando a tua função, mas acaba também fazendo o trabalho daqueles que não fazem, né? E isso é muito comum nas relações de trabalho. As pessoas sabem que você dá conta. Então, se as pessoas sabem que você dá conta, elas vão deixando. Tipo assim, eu não fiz hoje, eu faço amanhã. E geralmente nas empresas a gente trabalha com prazos. E daí esses prazos vão se extinguindo e alguém, as Adrianes da vida, as Lícia da vida, as Laira da vida, vão chegar lá e vão fazer o trabalho, entende? E com certeza a PNL poderá te ajudar nesse sentido. Mais alguma pergunta? Dúvida minha agora. Tá. Não, eu já fiz uma sessão e eu até senti já um bom resultado nela. A gente teve as âncoras. Como exatamente funciona, para explicar até para as pessoas que estão em casa, como funciona o esquema da âncora? A ancoragem é um estímulo externo que a gente coloca para que nos lembre que quando nós estamos numa situação limite. Se você está entrando, vou tentar explicar de uma forma mais didática aqui, ver se eu consigo. Tá. Se você costuma ter um estado emocional de tristeza, tá? Aí você vem para uma sessão. Chega aqui, eu vou fazer uma ancoragem contigo num estágio diferente, né? De mais recurso. Eu vou te ancorar para que você fique alegre, para que você tenha autoestima, se sinta segura, confiante, disposta, com energia, que você se sinta amada. Então, para isso, a gente vai criar uma âncora. Vamos te elevar ao máximo nesse estado positivo, para chocar, fazer o choque do estado negativo com o estado positivo. E daí, nesse estado positivo, a gente vai criar ali um gesto, ou um pensamento, ou um som que você vai poder usar sempre que você estiver precisando chamar para ti, vou colocar esse termo, chamar para ti, um estado de mais recursos. Se você está entrando ali no estado depressivo, de depressão, ou no estado de tristeza ou de medo, dependendo da âncora que foi feita, a gente chama ali, então você faz o gesto e automaticamente você muda o teu estado emocional sem recursos para o estado de mais recursos. Não sei se eu consegui explicar bem assim, mas é por aí que funciona, é um estímulo externo. A gente costuma dizer na hipnose clínica e na programação neurolinguística também, que para problemas imaginários a gente tem soluções imaginárias. Então, é nesse sentido que se colocam as âncoras, porque a gente trabalha ali com todas as submodalidades. Nós temos, como eu falei anteriormente, as modalidades, né, que são os canais sensoriais, a visão, a audição, o sinestésico, o olfativo, o gustativo e tal, e a gente tem as submodalidades. O que seria a submodalidade? A submodalidade é quando você tem por representação uma imagem, por exemplo, se você tem essa representação, você tem medo e você tem como representação desse medo uma imagem qualquer. E daí a gente vai lá tratar essa imagem, a gente reduz, se ela é colorida, a gente deixa ela em preto e branco, a gente deixa ela menor, a gente deixa ela opaca e vai mexendo com essa imagem até deixar ela bem pequenininha, bem distante e sumir com ela, entende? Então é nesse sentido e é dessa forma que funciona
E na PNL, com as âncoras e as estratégias que a gente aplica. E na hipnose, a gente trabalha também com metáforas, trabalha com autossugestões, que são as afirmações positivas, né? Os decretos, eu sou, eu tenho, eu posso. Então, há aí uma série de recursos que tanto a hipnose clínica quanto a programação neurolinguística colocam à nossa disposição para que a gente possa aí nos ajudar, né? E ajudar também as outras pessoas. Até que ponto a PNL pode nos ajudar? Por exemplo, eu sou uma pessoa muito cética, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de acreditar em reprogramações e essas coisas. Então, até que ponto essa técnica me ajuda? Ela te ajuda desde que você queira e permita, em tudo, entende? Porque não é o terapeuta que faz. A pessoa tem que querer. Se a pessoa tem um vício, ela precisa querer deixar esse vício. Se ela tem uma compulsão alimentar, ela precisa querer deixar a compulsão alimentar. O terapeuta é apenas um guia. Ele vai orientar com o conhecimento que ele tem a pessoa para que ela então se ajude e encontre as soluções para os problemas que ela tem. Basicamente é isso. E tudo pode ser tratado com PNL, tudo. Porque PNL tudo está na nossa cabeça.